Eu sou Lani Krejcova, professora da Faculdade de Dança da Universidade Federal do Pará e neurocientista que pesquisa as bases neurológicas da dança e a influência da dança enquanto elemento de indução de plasticidade neural para pessoas com a doença de Parkinson. Dança é cérebro, né? E cérebro basicamente é tudo. Então não dá para a gente falar de dança sem falar de função cerebral. Vamos olhar rapidamente para um cérebro, que é um órgão, né, aparentemente simples, com mais ou menos aí 1,5 kg de massa, e que é um órgão que faz com que nós, seres humanos, sejamos capazes de contemplar a grandeza do universo, com que nós sejamos capazes de imaginar, criar, ser, lembrar, projetar os nossos pensamentos, tanto no passado quanto no futuro. Não é exagero de dizermos que o cérebro é a estrutura mais complexa do universo. É uma estrutura que tem capacidade de questionar a própria existência. Então, tudo que nós somos capazes de fazer, ser, sentir, criar, lembrar, mover, qualquer comportamento vai ser resultado de funções cerebrais. Logo, é importante que nós entendamos como que esse cérebro funciona. E dançar faz parte de uma das atividades mais complexas que um cérebro é capaz de fazer. A gente deve se perguntar, por que que algumas funções cerebrais, como linguagem complexa, capacidade de abstração, né, e a dança, são atributos eminentemente humanos? Por que que nós dançamos e o cachorro não dança, o gato não dança, outros animais não dançam? Então é muito importante a gente entender a priori quais são as diferenças que nós temos entre as funções que o cérebro humano é capaz de realizar, né, e que foi um processo evolutivo que chega nesse resultado, e qual a relação disso com o aparecimento da dança na cultura humana. Na descoberta da localização das funções cerebrais historicamente, nós podemos citar alguns autores interessantes, como Franz Joseph Gall, que criou um método chamado de frenologia, que chegou a fazer bastante sucesso na época, onde as pessoas estudavam as características da personalidade de alguém de acordo com o formato da cabeça, né? Obviamente, essa ciência, apesar de ter perdurado e de ter sido muito popular por muitos anos, ela não reflete algo cientificamente comprovado, mas foi uma das primeiras evidências históricas de que o nosso eu, o nosso ego, né, aquilo que nós somos, não está localizado em algo como o coração ou algo imaterial, né, mas que está localizado em algo físico na cabeça. E hoje nós sabemos, a partir de diversos estudos que demonstraram, tanto por lesões como por estudos eletrofisiológicos, estudos de imageamento que são mais modernos, que para cada função eu tenho uma determinada localização no cérebro. Então, basicamente, todos os nossos comportamentos, todos os nossos atos motores, todas as nossas sensações vão ser um resultado da ativação específica de neurônios e da liberação de substâncias químicas, como neurotransmissores, em diferentes áreas do cérebro, interagindo umas com as outras. Olhando um cérebro, nós podemos ver que anatomicamente ele é dividido em regiões que correspondem às regiões ósseas do crânio. Nós temos os grandes lobos frontal, os lobos parietais, occipital e temporal, né? E interiormente nós temos o lobo da ínsula. Essas regiões anatômicas, elas também têm divisões que são funcionais, onde partes do córtex cerebral são responsáveis por funções diferentes. E os neurônios localizados naquelas áreas são responsáveis pela organização ou pela sensação de uma determinada parte do corpo. Nós podemos dizer de forma mais simplista que nós não sentimos com o corpo, que nós sentimos com o cérebro.
né? Que o nosso movimento é comandado pelo cérebro e que as funções sensoriais e motoras que dão essa nossa noção de corporeidade, que vão ser a base da nossa relação com o mundo, entre corpo e mundo, vão despertar reações químicas no cérebro que são responsáveis por aquilo que nós chamamos de componentes emocionais e pela geração de memória. Todo esse conjunto forma aquilo que nós chamamos de personalidade, que é construído ao longo de um conjunto de vivências que nós vamos armazenando em nossas memórias. Então, quem somos nós? Antes de mais nada, nós somos um conjunto de memórias. O que me faz pessoa, com um nome, uma história, gostos, desgostos, prazeres, desprazeres, preferências e relações, basicamente está tudo organizado e armazenado no meu cérebro em forma de memórias. E a dança, aonde entra nesse contexto? A dança é uma atividade multissensorial, motora, emocional e cognitiva. Nós costumamos dizer que a dança é uma atividade de multitarefas que estimula e que requer uma vasta coreografia neural de áreas que são muito complexamente intrincadas para a gente poder fazer acontecer. Vamos analisar a dança enquanto função e enquanto localização cerebral. Quando eu olho para um cérebro, a maneira mais simples de eu entender um processo é, primeiramente, localizar em que área do cérebro esse processo acontece. Eu posso apontar, por exemplo, que a visão vai ocorrer nessa área do cérebro chamada de lobo occipital. Nós já sabemos, por exemplo, que o controle motor vai ocorrer no córtex motor do córtex cerebral. Da mesma maneira, nós sabemos a localização das funções sensoriais, de funções cognitivas, de funções como a audição e assim por diante. Mas quando nós falamos de dança, é impossível você localizar aonde exatamente, não existe somente uma área do cérebro que você possa apontar como esta área é a área que é ativada na dança. O que é muito interessante, porque quando nós falamos de funções cerebrais complexas, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a linguagem. E nós temos áreas específicas para a linguagem no cérebro, como a área de Broca e a área de Wernicke, que também são ativadas, né, em atividades relacionadas com a dança. Então vamos analisar a dança enquanto função. Para nós entendermos de forma mais didática como o cérebro e a dança estão relacionados, nós podemos pegar a dança enquanto atividade e vamos dividi-la em funções, né? Então a dança necessita de funções sensoriais, necessita de funções motoras, necessita de funções cognitivas e necessita de funções emocionais. Vamos primeiramente explorar as funções sensoriais. Todas as nossas sensações, todos os nossos sentidos, que não são só 5, eles são responsáveis pela nossa capacidade de captar o mundo à nossa volta. E quando eu danço, eu preciso ter a visão e a noção do espaço, eu preciso ter a audição da música, apesar de que nós sabemos que nem sempre dançar requer música, mas nós vamos falar disso mais um pouquinho na frente. Eu preciso de um sentido proprioceptivo que nós não percebemos conscientemente, mas em todos os momentos que nós estamos acordados, nós estamos percebendo o nosso corpo. E eu posso, de olhos fechados, sem precisar olhar para qualquer parte do meu corpo, eu consigo perceber e dizer em que posição e qual nível de força, por exemplo, cada membro, cada parte do meu corpo está realizando. Isso é um ponto muito importante para a gente controlar os movimentos. Eu costumo dizer nas minhas aulas que o controle motor, né, ele é totalmente dependente do controle sensorial. Da mesma maneira que quando nós estamos dirigindo
um carrinho de controle remoto, fica muito difícil que nós possamos controlar esse carrinho se nós não temos uma visão da localização desse carrinho e fica muito difícil fazer uma trajetória. Da mesma maneira, para que nós possamos comandar os nossos movimentos voluntários, a primeira informação que o nosso sistema nervoso precisa é a da localização de cada uma dessas partes do corpo. E é muito importante nós percebermos que todos os sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, apesar de possuírem uma localização e uma estrutura no corpo, o sentido em si ocorre no cérebro. A maneira mais fácil de nós entendermos isso é nós observarmos o que acontece quando em certas lesões que afetam o sistema nervoso, por exemplo, nós temos sensações que são distorcidas. Explicando de forma bem simples, quando alguém toca na sua pele e você sente esse toque, isso acontece porque nós ativamos receptores que estão localizados na pele, que são responsáveis pela sensação das diferentes nuances do toque, e esses receptores disparam potenciais elétricos que percorrem os neurônios ao longo dos nervos do sistema nervoso periférico, que projetam em direção à medula espinhal e em direção ao córtex sensorial, aonde nesse córtex existe uma área específica onde você sente, os neurônios dessa área são responsáveis pela sensibilidade daquela determinada parte do corpo. Logo, a sensação, ela não vai acontecer na pele, ela vai acontecer no córtex, onde os neurônios responsáveis por sentir aquela parte da pele são ativados. Isso fica bem demonstrado em situações como na síndrome do membro fantasma, que é uma condição comum que acomete pessoas que são amputadas, onde é muito comum que o paciente, meses depois, em tempos relativamente variáveis, depois do processo, depois da perda do membro, o paciente permanece sentindo esse membro, e essa sensação pode ser bastante variada, porque apesar de o membro não estar mais presente, os neurônios no córtex sensorial responsáveis por sentir aquele membro estão presentes e estão sendo de alguma forma ativados. Então, na dança, eu vou precisar ativar todos esses sentidos que vão me permitir não só controlar os meus movimentos, perceber esses movimentos durante a sua execução, como também perceber o espaço, perceber o corpo do outro, perceber o ritmo, perceber a música e perceber todas as nuances que estão envolvidas enquanto a gente dança. Logo, dança é sensação, é ativação de córtex sensorial. E aí, olhando para o cérebro, nós podemos ver as áreas que são responsáveis por diferentes tipos de sensações e que vão ser responsáveis também por essas sensações enquanto o indivíduo executa o ato de dançar. Segundo, dança é movimento, eminentemente. E movimento, o controle neural do movimento é bastante complexo. Tanto que nós temos níveis de organização hierárquica para o controle do movimento no sistema nervoso. Nós podemos dividi-los de forma mais grosseira entre controle espinhal do movimento e controle encefálico do movimento. O sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo, que vai ser todas as estruturas que estão presentes dentro da caixa craniana, contendo aí cérebro, cerebelo e tronco encefálico, e pela medula espinhal, que vai percorrer toda a extensão do canal vertebral localizado na coluna vertebral. O controle medular do movimento vai ser responsável por movimentos principalmente relacionados com padrões repetitivos. A caminhada, por exemplo, é dependente da organização de circuitos na medula espinhal que possuem propriedades de marca-passo e que permitem o estabelecimento de um ritmo de contrações musculares que nos permite, por exemplo, caminhar sem precisar
de uma atenção cognitiva para aquele ato a partir do momento que nós aprendemos. E isso acontece com todas as memórias motoras que nós temos de atos motores repetitivos, como andar de bicicleta, como dirigir e como o próprio caminhar, que são memórias motoras que fazem parte de um tipo de memória que é chamada de memória de procedimentos, que é a memória mais difícil de a gente perder na vida. Daí o popular dizer que andar de bicicleta ninguém jamais esquece. Isso de fato tem uma base neurológica. O controle do movimento via encéfalo vai acontecer por uma integração entre o córtex motor e o córtex sensorial, que vão trabalhar em mecanismos de feedback, de retroalimentação, aonde o córtex sensorial alimenta o córtex motor de informações acerca da localização, do nível de contração, do nível de movimento de cada um dos segmentos corporais e, ao mesmo tempo, guia o movimento pelo córtex motor em níveis de planejamento e execução desse movimento, ativando áreas do córtex cerebral e áreas localizadas profundamente no cérebro, como os núcleos da base, que são essas estruturas que se localizam no telencéfalo basal, que são responsáveis pelo controle e pela afinação, por exemplo, da velocidade de iniciação dos movimentos. O controle motor também vai envolver a atividade do cerebelo, que é essa pequena estrutura localizada logo abaixo do cérebro, constituindo o conjunto do encéfalo, e que é uma estrutura extremamente relacionada com o controle da nossa postura, equilíbrio e coordenação motora. As vias de movimento são tão complexas que nós possuímos um grande número de tratos neurais, que são grandes projeções de neurônios que conectam áreas diferentes do cérebro e que se projetam na medula espinhal, fazendo contatos com os neurônios motores que comandam diretamente a contração muscular. Nós podemos citar 6 desses grandes tratos, que são todos ativados durante o movimento, e somente 2 deles partem de áreas do córtex cerebral, que são o trato córtico-espinhal medial e córtico-espinhal lateral, que se projetam a partir do córtex motor, descendo por toda a medula espinhal e controlando os nossos movimentos voluntários através do contato com os neurônios que comandam a contração muscular. Temos também estruturas que são abaixo do córtex cerebral, que também vão ajudar a comandar os movimentos com funções relacionadas ao equilíbrio e a reflexos motores, como o trato rubro-espinhal, vestíbulo espinhal e retículo espinhal pontino e bulbar, que vão iniciar em regiões do cérebro que são conhecidas como núcleo rubro, núcleo vestibular, responsável pelo nosso equilíbrio, e o núcleo reticular. Dançar também é cognição. Cognição pode ser definido como os processos pelos quais nós adquirimos e armazenamos informações. E as funções cognitivas, elas são muito complexas, ocupam diversas áreas do cérebro e são divididas em diversos domínios cognitivos, como as funções perceptuais e motoras, das quais nós já falamos anteriormente. A linguagem também faz parte dos processos cognitivos, as funções executivas, a memória e o aprendizado, a atenção e a cognição social, que nós também vamos falar um pouquinho mais para frente. Todos esses domínios cognitivos são responsáveis pela nossa capacidade de receber e processar informação em tempo real no mundo, interagindo com o mundo. Para a dança, nós utilizamos diversos elementos relacionados aos processos cognitivos. Por exemplo, a memória. Quando nós elaboramos uma coreografia, quando nós nos lembramos de uma sequência coreográfica de movimentos, nós precisamos de ativar áreas relacionadas à memória, seja ela de curto ou longo prazo, dependendo da situação em que você se encontra, para que você consiga realizar aquela determinada sequência.
Funções perceptuais e motoras também precisam ser ativadas junto com a memória para que eu consiga comandar os movimentos e perceber esses movimentos durante a realização de uma coreografia. E a coordenação de diferentes partes do corpo durante a dança requer mecanismos de atenção, não somente para o meu próprio corpo, como para o corpo do outro, para o ritmo, para diversas percepções que também são ativadas durante essas execuções. Linguagem. A dança também ativa áreas de linguagem por ser uma linguagem do corpo. A partir de movimentos diversos do meu corpo, eu comunico na dança diversos estados emocionais. Nos estudos de linguagem, é comum nós sabermos que, por exemplo, quando nós estamos nos comunicando verbalmente com uma pessoa, muito da mensagem que nós passamos não está necessariamente nas palavras, mas está naquilo que nós chamamos de prosódia e na linguagem corporal, que faz parte de elementos como a entonação, como o tom emocional que você coloca nas palavras e nos movimentos do seu corpo que comunicam parte dessa mensagem. Na dança, a linguagem corporal é um elemento importantíssimo, onde nós podemos ver, por exemplo, que os estados básicos emocionais, eles são transmitidos na forma de movimentos. Por exemplo, se eu quero fazer movimentos que explicitem que eu possa perceber como tristeza, eu vou fazer esse tipo de movimento. Alegria, tristeza, surpresa, medo, nojo, raiva. Todas essas emoções, elas podem ser transmitidas sob a forma de movimento, elas podem ser comunicadas através de linguagens do corpo. Como nós podemos perceber, nós temos posturas e movimentos que caracterizam cada um desses estados emocionais, que também estão relacionados ao que nós chamamos de cognição social. Na cognição social, um dos fatores mais importantes é a chamada teoria da mente. A teoria da mente pode ser definida como a nossa capacidade de perceber e inferir o estado mental do outro, que é responsável principalmente pela nossa manutenção das conexões sociais, por exemplo, durante uma conversa, pela prosódia, pelo ritmo do movimento e da fala, eu consigo perceber quando está na hora de ouvir, quando está na hora de falar e o que aquela pessoa está sentindo ou pensando. Na dança, nós interpretamos, percebemos e sentimos esses mesmos estados emocionais transmitidos através do corpo e do movimento. E a percepção de estados mentais e estados emocionais dos outros, que a gente pode transmitir como empatia, que é a base da cognição social, também ativa diferentes áreas do cérebro que estão relacionadas a elas, que são ativadas juntamente com neurônios espelho, onde existem teóricos como o indiano Vilayanu Ramachandran, que é um dos grandes estudiosos sobre neurônios espelho, que defendem a teoria de que esses neurônios, que são a base da imitação e são a base da nossa compreensão de movimentos que são realizados pelos outros e a base da compreensão de o contexto no qual esses movimentos estão relacionados, foram os neurônios que embasaram o desenvolvimento da sociedade humana e o desenvolvimento do perfil cognitivo complexo do cérebro humano. E estes neurônios são ativados principalmente durante atos de imitação. E a dança envolve muita imitação, ativando de forma muito significativa o nosso sistema de neurônios espelho, que também envolve diversas áreas corticais e não corticais. Além disso, a percepção do ritmo, dançar nem sempre requer música. Eu posso dançar em silêncio, mas dançar requer um elemento musical muito importante que faz parte da nossa cognição em tempo real, que é a percepção rítmica. Então, mesmo quando eu danço sem música, eu estou organizando os meus movimentos em um padrão rítmico. E o ritmo é a percepção e a capacidade de prever
um determinado estímulo em intervalos regulares de tempo. A percepção rítmica requer a percepção temporal, que ativa áreas motoras e áreas de memória do cérebro, como o hipocampo, que permitem que nós possamos perceber e recriar intervalos entre determinados tempos e determinados estímulos. A percepção rítmica também é muito importante no desenvolvimento da linguagem, onde essas áreas de percepção rítmica vão ser importantes na manutenção das funções de linguagem do indivíduo. É a nossa percepção de ritmo que nos permite, por exemplo, manter o passo de uma conversa, que nos permite sincronizar, por exemplo, quando nós estamos jogando videogame, os eventos da tela com os nossos movimentos no controle, que nos permite, por exemplo, quando estamos jogando basquete, manter o passo do movimento com o ritmo da bola, né? E que nos permite efeitos mais simples, como a própria caminhada, e que é um elemento essencial. Na evolução humana e também dos outros animais, nós percebemos que o mundo é muito rítmico e a nossa capacidade de percepção rítmica, ela vai derivar de um sistema de recompensa por sincronização rítmica que nós temos no nosso cérebro. A atividade cerebral é uma atividade eminentemente rítmica. No eletroencefalograma, que é um exame que capta a atividade elétrica do córtex cerebral, nós separamos as ondas do eletroencefalograma de acordo com o ritmo com o qual elas se apresentam. As ondas alfa, as ondas beta, as ondas gama e as ondas teta, por exemplo, se caracterizam por uma determinada faixa rítmica de apresentação dessas oscilações neuronais. E isso está relacionado à atividade cerebral, que é eminentemente rítmica. Como a atividade cerebral é rítmica, nós temos uma capacidade de nos sincronizarmos com ritmos do ambiente. Em geral, o cérebro passa a prever padrões rítmicos que nós somos capazes de prever desde a nossa primeira infância. E a dança também é emoção. Uma das funções mais evoluídas do cérebro humano são as funções emocionais. As emoções são aquilo que vai permear, aquela sensação que vai permear basicamente todas as nossas experiências e que vão estar relacionadas para nós com um sentido e um significado a essas experiências. No cérebro, as emoções estão relacionadas pela ativação de circuitos do sistema límbico, com a liberação de diferentes neurotransmissores que nos dão as sensações de prazer, de bem-estar, de medo, de raiva, de alegria, de tristeza, que vão ser um conjunto de ativação de diferentes áreas cerebrais com a liberação de diferentes neurotransmissores. Muitos desses neurotransmissores relacionados aos componentes emocionais no cérebro vão possuir funções fisiológicas que vão regular diversas atividades e funções do nosso corpo. Por exemplo, os neurotransmissores relacionados ao estresse, como a noradrenalina, são responsáveis pela liberação indireta de cortisol, que está relacionada com a redução da função do sistema imunológico no nosso corpo. Por isso, períodos prolongados de estresse podem gerar uma redução das funções imunológicas, predispondo o indivíduo a doenças. De maneira contrária, neurotransmissores relacionados ao prazer, como a serotonina e a dopamina, eles têm uma função de reduzir a liberação de cortisol, dessa maneira podendo de forma indireta potencializar o sistema imunológico. Ou seja, os nossos estados emocionais, para além de serem percebidos como esse elemento que permeia as nossas experiências, também vão contribuir para a regulação dos estados fisiológicos do nosso corpo. Estão relacionados com uma área chamada de psicossomatismo, que demonstra que estados psicológicos podem ser somatizados, ou seja, podem se apresentar de forma somática no nosso corpo,
sob a forma de sintomas, de doenças e da regulação ou desregulação de diferentes funções corporais. Na dança, o componente emocional está relacionado com a música e com o movimento. A parte das neurociências que estuda a experiência musical já demonstrou por diversas evidências que são neurofisiológicas, evidências neuroquímicas e evidências de imagem, que a própria experiência musical é capaz de ativar, é percebida não somente pelo córtex auditivo, mas também ativa diferentes áreas do cérebro relacionadas com o processamento das emoções. Além da música, o componente motor de expressão corporal também está relacionado com isso, seja quando eu expresso um movimento que denota alegria, tristeza e que acaba ativando essas áreas do cérebro, seja quando eu assisto alguém dançando. Da mesma maneira que quando eu estou vendo um filme, as expressões faciais do artista denotam em mim um sentimento que me permite perceber no meu corpo e na minha mente o estado mental e o estado emocional daquele personagem, podendo me levar às lágrimas junto com o ator. Da mesma maneira, na dança, graças à ativação dos neurônios espelho, mesmo que eu não esteja performando, mas estiver assistindo, eu também vou ser afetada pela ativação de diferentes áreas no meu cérebro que vão me dar um componente emocional, resultado da ativação do fundo musical que eu estou utilizando, como do movimento, da movimentação corporal e do que ela está expressando e que eu posso perceber ativando as áreas emocionais do meu cérebro. De um modo geral, nós podemos dizer que o ato de dançar, por ativar ao mesmo tempo funções motoras, funções cognitivas, funções emocionais e funções sensoriais, que ocupam basicamente todas as áreas corticais e subcorticais do cérebro, vai provocar uma ativação em grande escala dos neurônios no cérebro. Qual é a consequência disso? O cérebro é um tecido que é dependente de atividade. Quanto mais eu uso uma parte do meu cérebro, mais conexões ela estabelece e mais essas conexões elas vão se redesenhando com o uso. A esse evento nós chamamos de plasticidade neural. E estimular a plasticidade neural é essencial para a manutenção da saúde desse cérebro ao longo da vida. É o que acontece, por exemplo, quando nós aprendemos. Olhando para o aspecto motor, quando você pega uma criança em idade pré-escolar, a primeira vez que esta criança vai pegar num lápis, ela não consegue pintar dentro da linha, ela não consegue cobrir um pontilhado de forma precisa. E após várias tentativas, ela vai melhorar essa habilidade. Se você observa o córtex motor, durante cada uma dessas tentativas, esse córtex está sendo estimulado e está se redesenhando, permitindo o evento que nós chamamos de coordenação motora, que nada mais é do que a regulação de que neurônios estão sendo ativados e em que nível de atividade elétrica eles estão fazendo isso para que eu permita uma otimização desse movimento. Da mesma maneira, o córtex sensorial, a partir do momento que eu passo a perceber mais ativamente o meu corpo, eu estou redesenhando o meu córtex somatosensorial. Por exemplo, todas nós que já passamos pelo balé clássico, nós percebemos, por exemplo, que na aula de bailarinas iniciantes, quando a gente faz algumas posições de braço, como a segunda posição, é muito comum que a professora precise ir corrigir toda a posição da aluna, que depois de um tempo, naturalmente, sem necessidade do espelho ou da correção da professora, a aluna já faz aquela posição de forma perfeita. O que acontece? Ela já aprendeu a prestar atenção, por exemplo, da posição relativa das articulações dela, uma em relação à outra, e essa percepção aumenta o nível de redesenho do córtex somatosensorial. Da mesma maneira, vai ocorrer com as áreas de memória, com as áreas emocionais,
ou seja, todas as áreas que você está ativamente utilizando no seu cérebro, você está estimulando a plasticidade cerebral. E com base nisso, nós podemos dizer que a dança é uma excelente ferramenta de estímulo da neuroplasticidade em uma totalidade, por estimular ao mesmo tempo e de forma muito prazerosa diversas áreas do cérebro, onde diferentes aspectos da dança vão ser ativados por redes neurais que trabalham sobrepostas de maneira intermodal em ambos os hemisférios cerebrais. E o nível de ativação de cada um desses sistemas neurais varia de indivíduo para indivíduo de acordo com a experiência pessoal de cada um. O componente emocional também está diretamente relacionado à formação de memórias. Emoção e cognição estão diretamente relacionados não somente pela cognição social, que nós conhecemos como teoria da mente, mas também pelos mecanismos de formação de memória. Não só o hipocampo, que é uma área muito importante na formação e na consolidação das memórias, ser uma estrutura que faz parte do sistema límbico, também neurotransmissores como a dopamina, que são liberados em situações relacionadas ao prazer, e como a noradrenalina, que é liberada em situações relacionadas a estresse, também são neurotransmissores que fazem parte de mecanismos neurofisiológicos, de mecanismos moleculares que são responsáveis pela geração de memórias nos neurônios. Logo, o componente emocional vai ser um fator-chave na geração de memórias. Você já percebeu que nós temos facilidade em nos lembrar daquilo que nos emociona, aquilo que nós gostamos muito ou aquilo que nos causou muito desprazer, facilmente gera um componente de memória, por conta exatamente da ativação e da liberação desses neurotransmissores que potencializam o mecanismo de formação de memórias. Basicamente, ao longo do nosso dia, a quantidade de informação que o nosso cérebro processa é muito grande, o que cria uma necessidade de seleção daquilo que o nosso cérebro vai julgar como importante, que é aquilo que vai ser armazenado na memória. E o componente emocional é um fator-chave nesse processo de julgamento daquilo que o nosso cérebro julga como importante e logo gerando memória, algo que precisa ser lembrado, e aquilo que vai ser descartado, que é julgado como irrelevante. A emoção tem um papel muito importante nesse sentido. E nesse ponto, analisando a dança, não somente enquanto um elemento de formação cognitiva, de estímulo cognitivo, mas analisando enquanto exercício físico, a dança também é uma forma de exercício físico. Se nós pegarmos as literaturas na neurociência e formos observar, existem hoje diversas evidências bem concretas, bem estabelecidas, tanto em modelos animais quanto em humanos, que demonstram que o exercício físico possui vários benefícios para a função cerebral, que vão para além do aumento do fluxo sanguíneo cerebral, mas envolvem também um estímulo da neuroplasticidade, da formação de sinapses e da produção de substâncias relacionadas com as funções neurais, como fatores relacionados a diferentes funções neurais que têm a sua produção e a sua expressão aumentada em consequência do exercício físico. A dança, para além de um exercício físico, por ativar diferentes aspectos processados por essas redes neurais complexas, potencializa o efeito de neuroplasticidade que o exercício físico proporciona. Além disso, por não ser um exercício que necessariamente precisa ser repetitivo, mas que envolve processos relacionados à criação, à expressão, à percepção, à imitação e à memória, ele vai gerar um estímulo muito mais rico e muito mais potente para a plasticidade cerebral, para a plasticidade neural, do que qualquer outra forma de exercício físico, tendo diversos fatores que fazem da dança um diferencial de atividade física para o desenvolvimento do sujeito.